Quem você é aos olhos de Deus? Mais do que o mundo diz, em um mundo onde somos constantemente rotulados por aquilo que fazemos, possuímos ou aparentamos ser, é fácil perder de vista quem realmente somos. A opinião dos outros, as pressões sociais e até os nossos próprios erros podem nos fazer enxergar de forma distorcida a nossa verdadeira identidade. Mas há uma verdade eterna que não muda com as circunstâncias. Você é quem Deus diz que você é. A palavra de Deus revela que fomos criados à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Isso significa que há valor e propósito embutidos em nosso ser desde o início. Antes de qualquer sucesso ou fracasso, nós já éramos amados por Ele. Em Isaías 43:1, o Senhor declara: "Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu." Essa afirmação simples carrega um peso profundo. Você é propriedade do Criador, escolhido por Ele e chamado pelo nome. Enquanto o mundo te rotula com base em conquistas, aparência ou falhas, Deus te vê com olhos de graça. Ele não olha para suas cicatrizes com desprezo, mas com compaixão. Ele não define você por sua queda, mas pela redenção disponível em Cristo Jesus. Em Efésios 2:10 está escrito: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas." Ou seja, você é obra-prima de Deus com missão e valor. A transformação começa quando você decide crer mais no que Deus diz do que no que o mundo diz. Quando sua identidade é firmada nele, os ventos das críticas, rejeições ou dúvidas já não têm o mesmo poder. Você pode até ouvir vozes que tentam te diminuir, mas a voz do Pai sempre sussurra: "Você é meu filho amado, em quem tenho prazer." Lembre-se, sua identidade não é frágil, porque foi forjada na eternidade. Mais do que um nome, um cargo ou uma história de vida, você é herdeiro do reino, amado incondicionalmente e capacitado por Deus para viver com propósito. Filho amado. A sua identidade começa no amor do Pai. Tudo começa no amor. Antes de você dar seu primeiro passo, antes de dizer sua primeira palavra, Deus já te chamava de filho, de filha. Essa é a base da sua identidade. Você é amado pelo Pai, não por merecimento, mas por decisão divina. E isso muda tudo. O mundo nos ensina que precisamos conquistar amor, ser bons o bastante, fazer o suficiente, agradar para sermos aceitos. Mas Deus faz o oposto. Ele te ama antes de qualquer performance. Em 1 João 3:1 está escrito: "Vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos." Isso não é apenas um título bonito, é uma realidade espiritual que transforma vidas. Saber-se filho muda sua postura. Você já viu uma criança que sabe que é amada? Ela se sente segura, confiante, não tem medo de errar porque sabe que será acolhida. Assim é aquele que entende que sua identidade começa no amor inabalável de Deus. Você não precisa correr atrás de aprovação quando já tem a maior de todas, a do seu Pai Celestial. Jesus, em seu batismo, ouviu do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3:17. E o mais lindo é que, por meio de Cristo, essa mesma declaração se estende a nós. Não importa o passado que você carrega, os erros que cometeu ou as dúvidas que enfrentou. O amor do Pai é firme, presente e eterno. Essa identidade de filho amado te liberta do peso da comparação, do medo de rejeição e da necessidade constante de validação. Você pode descansar, sabendo que é aceito, desejado e escolhido. Quando você crê nisso, suas atitudes mudam, suas decisões se alinham com o céu e sua vida ganha novo sentido. Você não é fruto do acaso. Você não é o que disseram sobre você. Você é filho, você é filha. E isso é tudo, libertando-se da falsa identidade. Quando o que te disseram não define quem você é, quantas vezes você já acreditou em algo sobre si mesmo só porque alguém disse? Frases como: "Você não é bom o bastante", "Você nunca vai mudar",
ou você não tem valor, se tornam marcas invisíveis que moldam nossa forma de pensar, agir e até de orar. Mas a verdade é, aquilo que disseram sobre você não define quem você é. Ao longo da vida, acumulamos rótulos. Alguns vêm da família, outros de experiências dolorosas ou palavras lançadas em momentos de raiva. E sem perceber, esses rótulos se tornam prisões. Mas há uma notícia poderosa. Deus não te vê com os olhos do mundo. Ele te vê com olhos de amor e propósito. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram desacreditadas, rejeitadas ou mal interpretadas, e ainda assim, foram usadas poderosamente por Deus. Davi era apenas um pastor de ovelhas aos olhos da família, mas Deus o via como rei. Gideão se via como o menor da tribo mais fraca, mas Deus o chamou de homem valente. E você, talvez esteja vivendo com uma identidade que nem é sua. Em João 8,32, Jesus diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade é que você é amado, perdoado, escolhido, separado por Deus para um propósito maior. Toda mentira que te disseram perde o poder diante da palavra do Senhor. Libertar-se da falsa identidade é um processo. Começa ao identificar as mentiras que você acreditou e substituí-las pela verdade da Bíblia. Ao declarar diariamente quem Deus diz que você é, sua mente se renova e seu coração se fortalece. Você não é o abandono que sofreu, não é o fracasso que enfrentou, não é o erro que cometeu. Você é nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Hoje, Deus te convida a quebrar essas correntes invisíveis, a rasgar os rótulos impostos e se revestir com a verdadeira identidade de filho, amado, perdoado, e redimido, que disseram sobre você não é o que Deus diz. E a voz dele é a única que importa. Espelho da graça. Vendo a si mesmo como Deus vê. Quando você se olha no espelho, o que vê? Muitos enxergam apenas defeitos, feridas, limitações. A imagem refletida parece distorcida pela dor, pela culpa, pelo passado. Mas o verdadeiro espelho em que devemos nos olhar não é o do banheiro, é o da graça de Deus. É nesse espelho que descobrimos quem realmente somos. A graça muda tudo. Ela não ignora nossos erros, mas também não nos define por eles. Em Cristo, somos vistos com olhos de misericórdia, não de condenação. Em vez de ver um pecador derrotado, Deus enxerga um filho em transformação. Ele vê beleza onde só vemos caos. Ele vê força onde achamos fraqueza. Deus vê o fim desde o começo. Efésios 2,10 diz: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras." Você é obra das mãos do Criador, não fruto do acaso, nem um erro de percurso. Há intenção, há valor e há destino em você. A graça revela isso, como um espelho celestial que reflete a imagem de quem fomos chamados a ser. Mas para enxergar essa imagem, é preciso mudar a lente. O mundo quer que nos comparemos, que nos sintamos insuficientes, que duvidemos de nossa identidade. Mas a palavra diz: "Vocês são a luz do mundo." Mateus 5,14. Sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Mais que vencedores. Romanos 8,37. É por meio dessas verdades que devemos nos olhar. O espelho da graça não mostra uma perfeição artificial. Ele mostra um coração em processo, sendo moldado pelas mãos de um Deus paciente. Mostra alguém que erra, sim, mas que escolhe levantar. Que caiu, mas não desistiu. Que está sendo lapidado dia após dia pela palavra viva. Então pare agora e reflita. Quem você tem sido aos seus próprios olhos? E quem Deus diz que você é? Talvez seja a hora de largar o espelho do julgamento, da autocrítica, da comparação, e se olhar no espelho da graça. A imagem que você verá pode mudar tudo. Filhos amados, a identidade que nunca muda. Existem muitas formas de nos definirmos: profissão, estado civil, conquistas, status social. Mas todas essas coisas são passageiras. Hoje temos, amanhã podemos perder.
A única identidade que permanece inabalável, mesmo diante das tempestades da vida, é esta: somos filhos amados de Deus. Essa verdade é profunda, transformadora e eterna. Não depende do que você faz, mas de quem Deus é. Em João 1:12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso significa que sua identidade não se baseia em desempenho, mas em relacionamento. O amor de Deus por você não oscila como o humor humano. Ele não te ama mais quando você acerta, nem menos quando você falha. É um amor constante, firme, como rocha, que não muda com as estações da vida. Você pode se sentir distante, mas ele continua perto. Pode se sentir indigno, mas ele continua chamando você de meu filho, minha filha. Ser filho de Deus não é apenas um título bonito, é uma posição espiritual, é pertencer. É saber que temos um Pai que nos sustenta, nos guia e nos disciplina com amor. Romanos 8:16 confirma isso. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, há uma certeza dentro de nós soprada pelo Espírito Santo de que pertencemos à família celestial. E se somos filhos, também somos herdeiros. Isso significa que temos acesso às promessas, ao cuidado, à proteção e ao futuro que Deus preparou. O mundo pode tentar nos rotular, nos limitar, nos fazer esquecer quem somos. Mas quando nos lembramos de nossa identidade em Deus, encontramos paz, segurança e direção. Em dias de crise, essa verdade é âncora. Quando tudo parece incerto, saber que você é filho do Rei traz consolo. Quando o coração estiver abatido, lembre-se, nada pode mudar o amor do Pai por você. Nem seus erros, nem suas dúvidas, nem o que os outros dizem. Sua identidade como filho amado é a base onde tudo começa. Identidade restaurada. O que Jesus conquistou na cruz, desde o Éden, a identidade humana foi manchada pelo pecado. Ao escolher desobedecer, Adão e Eva quebraram a comunhão com Deus. E com isso, perdemos nossa referência de quem realmente somos. Passamos a buscar identidade em coisas externas, no que fazemos, no que temos, ou no que os outros dizem. Mas tudo isso é frágil, passageiro e incapaz de preencher o vazio deixado pela separação de Deus. Foi por isso que Jesus veio. A cruz não foi apenas um ato de salvação, foi um ato de restauração de identidade. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai, mas também para devolver ao ser humano aquilo que foi perdido: a certeza de pertencimento, de valor, de propósito e de filiação divina. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura é alguém que não vive mais pelas marcas do passado, mas pela identidade conquistada por Cristo. Na cruz ele levou nossas culpas, nossas vergonhas, nossas falsas identidades e nos deu uma nova natureza, restaurada pela graça. Agora, em Cristo, somos chamados de santos, amados, eleitos, herdeiros e embaixadores. Não somos mais definidos por nossos pecados, traumas ou limitações. Somos definidos por aquilo que Jesus fez por nós. E isso muda tudo. Quando você entende o que a cruz conquistou, você deixa de lutar para ser alguém e passa a viver como alguém que já é, em Deus. Isso também significa que você não precisa mais viver refém do passado. A cruz cancelou a dívida, quebrou as cadeias e abriu caminho para uma nova jornada. Uma jornada em que sua identidade é firmada não em rótulos humanos, mas no sangue de Jesus. A restauração da identidade é o primeiro passo para uma vida abundante. Quando sabemos quem somos, sabemos também como viver. Sabemos que não somos escravos do medo, nem da comparação, nem da rejeição. Somos filhos redimidos, amados, escolhidos e capacitados para refletir a glória de Deus neste mundo. Portanto, olhe para a cruz e veja ali não apenas perdão, mas também redenção da sua identidade. Jesus não apenas salvou você,
Ele restaurou quem você é de verdade. E isso ninguém pode tirar de você. O nome que Deus nos dá, mais forte do que os rótulos do mundo desde pequenos, somos marcados por nomes e rótulos. Inteligente, lento, difícil, problemático, bonzinho demais, fracassado, incapaz. Palavras que, muitas vezes, grudam na alma e moldam nossa forma de pensar, sentir e agir. Alguns desses nomes vêm de traumas, críticas ou até de situações que vivemos em silêncio. Com o tempo, começamos a nos enxergar apenas à luz desses rótulos, acreditando que eles definem quem somos. Mas Deus nos chama por outro nome. Na Bíblia, é comum ver o Senhor mudando nomes para revelar uma nova identidade. Abrão se tornou Abraão. Sarai virou Sara. Jacó foi renomeado como Israel. Simão passou a se chamar Pedro. E por quê? Porque quando Deus nos encontra, Ele não nos chama pelo que fomos, mas pelo que Ele nos fez para ser. Isaías 43:1 nos lembra disso com ternura. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Esse versículo revela algo profundo. Deus não apenas nos conhece, Ele nos chama por um nome que carrega propósito, destino e identidade divina. Enquanto o mundo tenta te rotular com base nos seus erros ou limitações, Deus te chama de filho, amado, luz, sal da terra, herdeiro, templo do Espírito, mais que vencedor. Esses são os nomes que Ele coloca sobre você, e eles têm peso eterno. Não são temporários, não mudam com a opinião dos outros, e não dependem do seu desempenho. Eles nascem do amor incondicional de Deus. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus diz que você é. Aceitar esse novo nome é um ato de fé. É escolher viver conforme o céu te vê, e não conforme as marcas que o mundo deixou. É rejeitar os rótulos que te diminuem e abraçar a identidade que te levanta. Isso não acontece de uma hora para outra, mas é um processo de transformação pela palavra, pela oração e pelo relacionamento com Deus. Portanto, quando pensamentos antigos tentarem te rotular novamente, lembre-se, você já tem um novo nome, dado por aquele que te criou com propósito e te ama profundamente. Viva por esse nome, caminhe nessa identidade, e nunca mais aceite menos do que isso. Rejeitando mentiras, alinhando minha identidade com a verdade de Deus. Muitas vezes, as maiores batalhas que enfrentamos não estão fora de nós, mas dentro da nossa mente. São vozes silenciosas que repetem mentiras como: você não é bom o suficiente. Ninguém se importa com você. Deus se esqueceu de você. Você não tem valor. Essas mentiras se disfarçam de pensamentos comuns, mas pouco a pouco vão nos afastando da verdade e obscurecendo nossa identidade. O inimigo sabe que, se conseguir distorcer o que você acredita sobre si mesmo, ele poderá limitar o que Deus quer fazer através da sua vida. É por isso que ele age como fez com Eva no Éden, lançando dúvidas sobre o que Deus disse. Ele planta pensamentos sutis que questionam nosso valor, nossa salvação, nosso propósito. Mas a Bíblia nos ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Rejeitar essas mentiras é uma escolha diária, e essa escolha começa ao substituí-las pela verdade da palavra de Deus. Quando o inimigo diz, você é fraco, a verdade de Deus diz, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Quando a mentira diz, você está sozinho, Deus responde, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Quando a mentira diz, você não é amado, o céu declara, com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. É por meio dessa renovação da mente que nossa identidade vai sendo realinhada com a verdade. A leitura diária da Bíblia, a meditação nas promessas de Deus, a oração sincera e o louvor são armas espirituais poderosas contra a mentira. Quanto mais você se enche da verdade, menos espaço haverá para as mentiras. E mais livre você será para viver como Deus te vê. Como filho, herdeiro, restaurado,
pleno, e capaz. Não aceite como verdade algo que Deus nunca disse a seu respeito. Desfaça os contratos mentais que você fez com a rejeição, com o medo, com a vergonha. O Espírito Santo habita em você e quer te lembrar todos os dias de quem você é nele. Quando você se alinha com a verdade, sua identidade é curada, sua alma encontra descanso e você caminha com autoridade, não baseado no que sente, mas no que está escrito. Encontrando valor além das aparências e conquistas, vivemos em uma geração que mede o valor das pessoas por métricas passageiras. Beleza, posição social, número de seguidores, realizações profissionais. O problema é que, quando nos deixamos influenciar por esses padrões, começamos a acreditar que o nosso valor está condicionado ao que temos, fazemos ou mostramos. E isso é uma armadilha silenciosa, mas destrutiva. Deus, no entanto, vê de forma totalmente diferente. Ele não se impressiona com aparências, pois olha diretamente para o coração. 1 Samuel 16:7. Ele não nos escolheu porque éramos fortes, perfeitos ou bem-sucedidos, mas por amor, pura graça e propósito. Em Cristo, recebemos um novo valor, não por causa do que fazemos, mas por quem somos nele. A Bíblia nos lembra que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Isso significa que nosso valor está diretamente ligado à identidade que recebemos do Pai. Antes mesmo de nascer, Ele já havia escrito nossa história. Salmo 139:16. E o valor de algo é determinado por quanto alguém está disposto a pagar por ele. E Deus entregou o sangue de seu próprio Filho por você. Não há preço mais alto. Quando você entende isso, não precisa mais se provar. Não precisa correr atrás de validação nas redes sociais, nem competir com os outros para se sentir importante. Seu valor é eterno, inabalável, imutável. E quando você anda com essa consciência, começa a viver com liberdade. Sua autoestima se torna saudável. Sua alma se estabiliza. E você para de depender de conquistas para se sentir completo. Relembrar essa verdade diariamente é um exercício espiritual. Diga para si mesmo: eu tenho valor porque sou filho de Deus. Não preciso agradar a todos. Não preciso me comparar. Deus me ama como sou e está me moldando para ser como Cristo. Isso muda tudo. Você deixa de viver por aparência e passa a viver por identidade. E quando você descansa no seu valor em Deus, o mundo pode até mudar ao seu redor, mas seu coração permanece firme, enraizado no amor que nunca falha. Vivendo como filho Taiwan e não como órfão espiritual, muitos cristãos, mesmo conhecendo a Deus, ainda vivem como se fossem órfãos espirituais, inseguros, com medo, sempre tentando provar seu valor e buscar aceitação. Essa é uma distorção da identidade que recebemos em Cristo. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos adotados na família de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos 8:15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Viver como filho é caminhar com a certeza de que somos amados, protegidos e guiados por um Pai Celestial que cuida de nós. Significa abandonar a mentalidade de desempenho e abraçar uma postura de descanso na graça. Um órfão vive por esforço. Um filho vive por confiança. Um órfão teme o abandono. Um filho sabe que é amado incondicionalmente. Essa mudança de mentalidade transforma não só a nossa vida espiritual, mas também a maneira como lidamos com os desafios, as pessoas e os nossos próprios erros. O filho não foge quando falha, ele corre para os braços do pai. A identidade de filho traz liberdade, segurança e propósito. Portanto, se hoje você tem vivido como um órfão, ansioso, inseguro, tentando conquistar o amor de Deus com obras, volte-se para a verdade da palavra. Você é filho amado aceito e pertencente à família celestial. E o seu lugar é perto do Pai.
reconhecendo a voz do Pai em meio a tantas vozes. Vivemos em um mundo barulhento. A cada momento somos bombardeados por opiniões, expectativas, notícias, conselhos e julgamentos. São vozes que tentam moldar quem somos e nos direcionar para caminhos que nem sempre refletem a vontade de Deus. No meio de tudo isso, uma das maiores necessidades do cristão é aprender a reconhecer e seguir a voz do Pai. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Esse versículo revela duas verdades essenciais. Deus fala, e nós, como filhos, temos a capacidade de ouvi-lo. No entanto, para isso, é necessário cultivar intimidade. Assim como numa relação entre pai e filho, quanto mais próximos estamos do Senhor, mais facilmente reconhecemos a sua voz. A voz do Pai é diferente. Ela não acusa, não confunde, não oprime. Ela corrige com amor, guia com sabedoria e consola com ternura. Às vezes, Ele fala por meio da palavra. Outras vezes, pelo Espírito Santo em nosso coração. Ele pode usar pessoas, situações ou até o silêncio para nos conduzir. Reconhecer a voz de Deus exige tempo com Ele, em oração, meditação bíblica e quietude. É preciso desacelerar e silenciar as vozes externas para ouvir o que realmente importa. Portanto, se você tem vivido confuso, ouvindo muitas vozes, volte-se para o Pai. Ele deseja falar com você. Ele tem direção, paz e consolo. E quando você aprender a reconhecer a sua voz, encontrará clareza em meio ao caos e descanso em meio à dúvida. Identidade firmada no que Deus diz e não nas circunstâncias em muitos momentos da vida. Somos tentados a definir quem somos com base no que vivemos, sentimos ou ouvimos das pessoas ao nosso redor. Se enfrentamos fracassos, podemos nos enxergar como derrotados. Se fomos rejeitados, podemos nos considerar indignos de amor. Se passamos por perdas, podemos nos ver como vazios ou incompletos. No entanto, nossa verdadeira identidade não pode estar nas circunstâncias passageiras, mas no que Deus declara sobre nós. Em Isaías 43:1, o Senhor diz: "Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Esse versículo é um lembrete poderoso de que pertencemos a Deus. Ele nos conhece, nos ama e nos chamou pelo nome. A nossa identidade está segura nele, e não nos altos e baixos da vida. Quando colocamos nossa identidade em circunstâncias, estamos construindo sobre areia, instável e vulnerável. Mas quando decidimos crer naquilo que Deus diz sobre nós, edificamos nossa vida sobre a rocha. Ele diz que somos filhos, João 1:12, escolhidos, Efésios 1:4, perdoados, 1 João 1:9, amados, Romanos 8:38-39, e mais que vencedores, Romanos 8:37. Mesmo que o mundo ao seu redor tente definir você pelas suas quedas, limitações ou passados, Deus te chama pelo seu futuro. Ele vê o que você ainda não consegue enxergar. Ele sabe quem você é, porque foi Ele quem te criou. Escolha hoje firmar sua identidade em Deus. Não viva à mercê das circunstâncias. Não se rotule pelo que deu errado. Olhe para o que a palavra diz. Ela é a verdade que permanece. Libertando-se das falsas identidades impostas pelo mundo desde pequenos, somos bombardeados por rótulos. Você é tímido. Você não é capaz. Você nunca vai mudar. Você precisa ser assim para ser aceito. A sociedade, a família, as experiências dolorosas e até nossos próprios pensamentos criam máscaras que, com o tempo, nos afastam da nossa verdadeira essência. Sem perceber, assumimos uma identidade que não foi dada por Deus, mas moldada pela pressão do mundo. Essas falsas identidades nos aprisionam. Elas nos fazem viver com medo, vergonha, insegurança. Muitas pessoas se veem como um erro, como rejeitadas, como fracas ou sem valor. Mas nada disso corresponde à verdade divina. O mundo pode tentar te rotular, mas só Deus tem autoridade para definir quem você é. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, assim que,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que, ao encontrarmos Cristo, recebemos uma nova identidade. Não importa o que o passado disse sobre você ou o que o mundo continua dizendo, a verdade é que você é nova criação. Romper com essas falsas identidades não é fácil, mas é possível quando mergulhamos na palavra e deixamos que o Espírito Santo nos revele quem realmente somos. É um processo diário de renovação da mente, Romanos 12:2, e de rejeitar as mentiras para abraçar a verdade de Deus. Você não é o que disseram que você é. Você é o que Deus diz. E Ele diz que você é amado, escolhido, perdoado, restaurado e chamado com um propósito. Liberte-se do peso de ser aquilo que esperam de você. Descubra quem você é no coração do Pai, refletindo a imagem de Deus no cotidiano. Muitas vezes pensamos que refletir a imagem de Deus é algo reservado para momentos espirituais grandes, como estar em um culto, jejuar ou pregar. Mas a verdade é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. E isso não se limita aos instantes sagrados, mas se estende a cada pequena atitude do nosso dia a dia. Refletir a imagem de Deus é amar quando somos tentados, a ignorar, é perdoar quando temos razão para guardar mágoa, é agir com integridade mesmo quando ninguém está olhando, é ser luz no ambiente de trabalho, pacificador nas discussões familiares, generoso mesmo quando temos pouco. Deus não está apenas nos grandes gestos. Ele se revela também nas pequenas decisões cheias de amor, graça e verdade. Jesus é o modelo perfeito de quem reflete a imagem do Pai. Ele lavou os pés dos discípulos, acolheu os marginalizados, chorou com os que sofriam e ainda assim não deixou de ser o Senhor glorioso. A nossa missão é seguir seus passos, não apenas com palavras, mas com ações que evidenciem o caráter de Deus. A vida cotidiana se torna santa quando vivida com propósito. Quando escolhemos agir com paciência, misericórdia, honestidade e compaixão, estamos mostrando ao mundo a quem pertencemos. E isso tem poder transformador. Lembre-se, refletir a imagem de Deus não é sobre perfeição, mas sobre rendição. É permitir que o Espírito Santo molde cada parte de quem somos, até que, mesmo nas tarefas mais simples, Cristo seja visível em nós. Descobrindo sua verdadeira identidade na palavra e não nas opiniões do mundo, vivemos em uma geração onde as vozes externas gritam alto. Redes sociais, padrões estéticos, status, comparações constantes. Tudo isso tenta moldar quem somos e definir nosso valor. Mas a palavra de Deus nos lembra que nossa verdadeira identidade não vem da aprovação do mundo, mas da verdade eterna de quem Deus diz que somos. Em João 1:12 está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso significa que, ao crermos em Jesus, não somos mais definidos pelo nosso passado, pelas falhas ou pelas opiniões dos outros. Somos filhos amados de Deus com identidade celestial. A Bíblia é como um espelho espiritual. Quando mergulhamos nela, descobrimos verdades profundas, que somos mais que vencedores, Romanos 8:37, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, que somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Isso é o que nos define. Se tentarmos buscar nossa identidade nas coisas instáveis do mundo, viveremos inseguros, sempre com medo de não sermos bons o bastante. Mas quando firmamos nossos pés na palavra, encontramos segurança, propósito e liberdade. Você não é o que os outros dizem sobre você. Você é o que Deus diz que você é, e Ele te chama de amado, restaurado, escolhido, perdoado, e chamado, para um propósito eterno.